Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, edição super especial aqui na LBV Brasília. Estamos com o nosso estúdio itinerante da URMove, aqui no Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa, um evento de altíssimo nível com atores do cenário da segurança pública, não só nacional, como internacional. Temos o apoio da Flash, da Ubrix, da Axon, da Protecta, do ILAB Segurança e também do COP. E eu tenho a honra e o bom de eventos como esse, né, que a gente tem a oportunidade aqui de encontrar com a nata da segurança pública, é o caso do Coronel Paim, que é coronel da reserva, né, nosso coronel veterano da PMDF, desempenhou importantes funções na corporação, mas também foi secretário nacional de Segurança Pública, e que a gente nos honrou muito com essa representação de um integrante da corporação na alta cúpula da Segurança Pública Federal. Recebo aqui nos nossos estúdios o Coronel Paim, que também é CEO proprietário da Concept. Seja muito bem-vindo, comandante. Luciano, obrigado pela calorosa oratória iniciar esse recebimento, né, que eu recebo aqui. E assim, Luciano, que evento, né? Muito bom, né, comandante? E eu não sei se você consegue se recordar como no passado eram difíceis terem eventos dessa monta e assim, era um ou outro. Eu acho que o Brasil hoje ele está devidamente acordado para a importância dessas oportunidades, não só de escutar algo bacana sobre segurança, defesa, mas network, né? As pessoas se conhecerem. E o senhor é corresponsável também, né, comandante, nesse processo, né? Todos nós, né? Eu acho que nós vivemos uma geração, Luciano, de transformação. Um dia desse, eu comentando com um amigo da polícia, e o assunto era como o Fundo Constitucional transformou a nossa corporação. O que era antes e o que ela se tornou, né? Até para as polícias, entre aspas, mais ricas, né? Pois é. Todo mundo precisa de ajuda e de apoio. Isso traz à tona a necessidade da gente discutir hoje no país, que muito se fala de segurança, sobre o investimento em segurança pública, né? Cobram muito das polícias, cobram muito dos bombeiros, das guardas municipais, mas e o recurso? Então, assim, lá na Secretaria a gente lidou com o Fundo Nacional de Segurança Pública. É importante? Mas um fundo de 2 bilhões, ele ainda não é aquilo que a gente imagina que a segurança pública e a defesa social precisa, né? Nós estamos recebendo um novo Senasp, né? Chegou agora, eu sempre faço votos para que ele tenha sucesso. Secretário Chico Lucas. Todos eles, eu realmente torço. Por quê? Porque eu sei que é difícil. Agora, como fazer boas políticas públicas sem recursos? Isso é algo que a gente tem que começar a discutir. Estamos nas vésperas de eleições, né? E as pessoas dizendo que vão fazer pela segurança pública, mas e aí? E o recurso? Então, hoje eu digo para você, como um brasileiro, eu estou ávido por escutar sobre recurso público direcionado à pasta de segurança pública e defesa social. E, coronel, assim, o senhor, e aí permita-me, né, eu tive um curto período na secretaria que acabou não se concretizando na minha ida por questões outras, né, mas o curto espaço de tempo que eu tive na secretaria, lá na Senasp, né, no Ministério da Justiça, eu tive a oportunidade, primeiro, já numa recepção, de ter a primeira impressão. Eu nunca tinha trabalhado com o senhor, né, mas a primeira impressão que eu tive nos conselhos que, à época, o senhor me deu, chegando lá no MJ, a convite de um policial civil para assumir uma função que eu julgo muito importante na área de ensino, que é a minha área, né, pesquisa, e a fala do senhor repercute, até hoje eu lembro muito bem, de forma muito clara, como o senhor demonstrou ali, primeiro, uma questão de humildade no cargo, visão sistêmica, um olhar, né, uma visão holística, valorizando todas as instituições, independente da sua filial ser a Polícia Militar do Distrito Federal, mas uma visão já ampla, entendendo que a questão de segurança pública é muito mais ampla do que o nosso campo restrito, né, estadual, né? Me lembro também que o senhor falou de forma muito assim, valorizando muito o papel das guardas municipais, né, da segurança dos municípios, e também acompanhei um pouco, né,
da dificuldade que é estar na alta gestão da segurança pública. O senhor assumiu um protagonismo, né? Se a gente for pensar, a Senasp é como se fosse o Ministério da Segurança Pública, né? Embora esteja ali na... Então, as responsabilidades que advêm com Força Nacional, com Fundo Nacional, com a questão das viagens que o senhor, né, Coronel Ângeles, que eu trabalhei um bom tempo, sempre falou, né, que os senhores, cada, né, dia estavam num estado diferente, né? O Brasil é um continente, então são diversos problemas, são diversas realidades. Como o senhor falou, os recursos não são vultuosos para atender a todos, né? E o senhor desenvolveu com muita maestria, sobretudo, a questão de política, né? No bom sentido da palavra, porque, querendo ou não, nós tínhamos lá um representante de um Estado, de uma polícia estadual, em um cargo que, geralmente, ele é entregue para políticos ou para pessoas muito bem apadrinhadas. E o senhor foi como técnico, com uma grande história na corporação, sobretudo na parte também de operações especiais, ações táticas, choque, né? Na parte operacional, trabalhou no Centro de Inteligência e foi chamado a essa responsabilidade com peso muito vultuoso, né? E aí, obviamente, a gente sabe que nesses contrapesos, nessas interferências, a gente tem vários cenários, né? E aí me permita, de uma maneira muito diplomática, adequada, tentando modular a fala que eu quero ter em relação a essa questão, que a gente tem ali, são delegados, são generais, que vê um oficial de uma polícia estadual assumindo uma importante função e papel. E eu confesso ao senhor que eu e vários policiais ficaram admirados com o tempo que o senhor ficou, que ficou um tempo muito bom no Senasp, que é uma função que há uma rotatividade muito grande. O senhor, obviamente, as intempéries da função são normais, mas o senhor não vivenciou nenhuma grande crise, obviamente, provocada pelo raio de ação do senhor, né? Então, a gente pode dizer que foi um grande sucesso, né? E o senhor nos representou muito bem e nos sentimos muito orgulhosos de ter um PMDF numa importante função como essa. Luciano, vamos falar de Senasp. O que eu acredito? E eu acho que o ministro André Mendonça ele foi muito oportuno nisso. A Senasp, ela representa os estados. Porque se você olhar para o Ministério da Justiça, você tem a Polícia Federal, já despachando com o ministro, você tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal. E quem é que fala pelos estados? Então, eu tenho para mim que tem que ser a Senasp. E não é assim, nada irregular você querer montar um time da Senasp com representação dos estados, sobretudo das forças. Por quê? Porque a Senasp, apesar de a gente escutar o lado operacional dela, a essência da Senasp é políticas públicas. É você ter uma capacidade, junto com os órgãos do governo, exemplo, a ABIN, a inteligência de segurança pública operando, trazendo informações, você contratar UNB ou qualquer outra universidade e produzir informações para você entender quais são os problemas públicos que afetam a segurança pública e defesa social. Sabendo o problema, você parte, então, para a questão da solução. E, assim, a Senasp, em essência, é isso. Agora, se eu pudesse falar algo para o novo secretário, ele podia, por exemplo, acabar com a diretoria de ensino e criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A gente não tem isso nas Forças Armadas, né? No Rio de Janeiro é ESG, aqui é ESD. A própria PMDF tem um Instituto Superior de Ciências Policiais. Então, assim, quer inovar, quer fazer algo que dure, vá por esse caminho, crie a Escola Nacional. Vamos começar a formar os nossos profissionais para serem gestores que vão trabalhar, sobretudo, na Senasp, sejam como secretários, como diretores, coordenadores gerais. Outro problema que a gente tem lá, a nossa Agência Central de Inteligência e Segurança Pública. Ela não pode ter um formato de agência de inteligência de estados, das corporações. Ela é uma agência de distribuição, de recebimento e distribuição de informações, né? De prospecção de tecnologias para poder falar, isso aqui é bom, vamos junto com o governo federal. Então, nós temos que promover algumas mudanças técnicas. Eu entendo, você entende que o governo que assumir tem as suas pautas políticas.
Então, hoje tem um governo capitaneado pelo PT com pautas políticas, e eles vão fazer as suas pautas acontecerem. É normal? É normal. Agora, tem um lado técnico da Senasp que não pode ser politizada. Então, assim, você não pode montar um time da diretoria de políticas públicas, que agora eu acho que é diretoria do SUSP, eu acho que é isso, sem pessoas técnicas, sem pessoas que não tenham a capacidade de fazer uma análise ex ante, uma análise ex post, para fazer política de qualidade. Você está entendendo? Então, isso é algo que tem que acontecer lá, Luciano, mas tem que acontecer, sabe aonde? Eu considero isso algo, para mim, como uma derrota para mim. Eu não consegui, com as secretarias dos estados, dizer o que é uma Secretaria de Segurança do Estado. Para que ela serve? Qual seria a organização de uma Secretaria de Segurança ideal? Até porque o fundo ele é distribuído para as secretarias para então, fazer sim, distribuição. Você tem Secretaria de Segurança Pública estadual que não tem uma pasta que organize, reúna e faça política pública. Diga para mim, quantos estados você conhece que tem uma política estadual de segurança pública, desdobrada em uma estratégia estadual? E aí você tem o plano estadual. O plano eles têm, para poder receber os recursos do fundo. Mas e a política? Percebe? Então, assim, a gente está discutindo política pública no Brasil, mas e a técnica por trás da política pública de segurança? Quem que vai começar a chamar isso, fazer eventos dessa natureza para dizer como é que nós vamos resolver? A política nacional atual, ela fez uma boa investigação dos problemas do Brasil? Porque se ela não fez, a nossa política precisa ser o quê? Reavaliada, né? Então, eu quero acreditar que o Brasil ele está num processo de amadurecimento e as coisas irão melhorar. Então, assim, os estados eles precisam que a Senasp seja o quê? Uma secretaria que discuta, inclusive, o papel das secretarias de segurança estaduais. Se você analisar, tem de tudo no Brasil. Eu fiz no mestrado agora e eu analisei em 4 estados: São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Tocantins, a execução do fundo. Cara, o estado de São Paulo está indo bem? Está. Por quê? Está com uma boa governança pública. Será que todo mundo entende o que é ter uma boa governança? A gente fala de gestão pública, de governança, mas será que as pessoas, além de falar, elas entendem o que é gestão pública, o que é governança pública? Nós estamos ensinando isso para os nossos policiais, bombeiros? Entendeu? Porque um dia a gente foi tenente. Então, eu passei por gestão operacional, tática, muito. De repente, eu comecei a fazer gestão estratégica. Tive a oportunidade, que nem todos vão ter, de fazer gestão política. Nós não vamos ensinar isso para os nossos? No nosso instituto, nós temos que ensinar? Temos. Eu falei uma coisa para o pessoal de São Paulo, eu vou replicar para você, até para chegar na nossa casa, PMDF. Nós estamos formando nossos gestores, nossos oficiais, para ser o quê? Comandantes gerais? Estamos formando esses caras para ser o quê? Secretário de Segurança do Distrito Federal? Ou Senasp? Eu formaria para ser ministro. Por quê? Ele, formado para ministro, ele executa comandante-geral, secretário estadual, Senasp, ministro, em condições. Então, quem pensa pequeno, alcança poucas coisas. Tem que pensar grande, cara. E, assim, a Escola Nacional, eu sou um admirador dessa ideia. O novo secretário ele tem a oportunidade de fazer. E digo mais, se ele ouvir o nosso bate-papo, existe um terreno, tá, que é usado para estacionamento, ao lado daquele anexo do Ministério da Justiça, sabe aquele prédio? Sim, sim. Você atravessa a via chamada N2, tem um estacionamento. Aquilo ali é para construir. Então, ao invés do governo federal chegar e falar, eu vou criar o ministério numa caneta, ele pega, com o uso do recurso do Fundo Nacional, contrata a equipe, projeta o prédio para ser o quê? O futuro ministério. Ah, não quero ser, não vai ser ministério, que seja Secretaria Especial de Segurança Pública. Não, também não quero. Que a Senasp funcione lá dentro, com toda a estrutura que ela precisa ter para funcionar e realmente fazer a diferença. Agora, Luciano, tem que ter o quê? Feeling
com a questão. A gente não é só sentar e imaginar coisas que são difíceis de executar. A gente tem que ir no fácil. Quer criar um ministério? Vai funcionar onde? Você sabe o que eu vivi na Senasp? O presidente Michel Temer criou o Ministério Extraordinário. Aí assumiu o governo Bolsonaro, o ministério foi extinto. Você tem noção da gestão de documentos que nós tivemos que fazer, tanto para transformar um novo ministério, como para voltar ao ministério anterior? Você tem noção do esforço em processo SEI, em tudo que você puder imaginar, processos internos, quem faz o quê? E na atual gestão alterou novamente. Então, assim, essas mudanças, elas requerem o quê? Planejamento. Eu acho que vale a pena você tomar uma decisão dessa, mas pensando, daqui a 2 anos eu quero o prédio funcionando, é o tempo que eu tenho para fazer funcionar todos os órgãos que o Ministério tem que ter e não ficar usando do Ministério. Te pergunto, Luciano, vale a pena criar um ministério ou pegar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e chamar de Ministério do Interior? Porque, do outro lado, você conhece Brasília, tem o Ministério das Relações Exteriores. Através, você teria um Ministério do Interior. Olhando... Inclusive, alguns países da Europa utilizam essa nomenclatura. Aqui da América do Sul também. Então, assim, não seria... Qual o problema do Ministério da Justiça? Falta de protagonismo da Senasp. Então, assim, tem muita gente que fala, tem que criar. Será que criar resolve? Tem que dar protagonismo para a Senasp. Não, é interessante que o senhor tocou em 2 assuntos que são fundamentais, né? Que é governança e educação, né? O senhor primeiro falou de governança, falou de políticas públicas, né? E de fato, acabou-se o tempo em que o governante, ele da cabeça dele, por uma iniciativa, às vezes, particular, cria uma política pública em que não é feito um acompanhamento, um monitoramento, até porque há uma soma de recursos públicos que são aplicados naquela política e ela precisa ser monitorada. Tanto que o tribunal, hoje, tem feito uma análise consistente nessas políticas para que a administração ela comprove que houve um planejamento para aquele investimento na área, em uma política pública, né? Então, a gente está falando de governança. E quando o senhor fala de educação, né, da Escola Nacional, e eu fico muito feliz e contente de ouvir isso do senhor, porque, de fato, né, a educação é transformadora. A PMDF ela buscou esse caminho de criar a primeira instituição de ensino público reconhecida pelo Ministério da Educação. O senhor acompanhou, o senhor como docente também do Instituto. A gente viu aí várias instituições investindo, né, na educação e colhendo excelentes resultados, né? A gente precisa, de fato, de um protagonismo no campo federal que não passa necessariamente por uma PEC que você vai diminuir a força, a autoridade e o poder dos estados, mas você criar outras estruturas através da governança, da educação. E aí eu fico imaginando, de fato, uma escola nacional que pudesse, né, modular a doutrina, uma doutrina construída com a participação dos estados para que servisse de referência. E aí a gente não buscaria o caminho da mudança da letra fia da norma ou da Constituição, achando que vai resolver os problemas. E não vai. E a gente sabe que a educação ela é importante e a gente percebe, por exemplo, no caso da Força Nacional, o senhor já integrou a Força Nacional, né? E como a gente conversa com algumas pessoas, e a gente que acompanha um pouco a educação, a segurança pública, como a Força Nacional contribuiu, querendo ou não, para a disseminação da doutrina e troca de experiência entre o Estado. Então, a Força Nacional teve esse grande papel que, obviamente, poderia ser ampliado nessa escola, né? Então, vamos lá. Eu vejo muitas críticas relacionadas ao programa, tá? A gente chama Força, mas é um programa. Mas a capacidade que esse programa teve de aproximar os estados... Integração é óbvio, como política pública, ele merece ser o que? Reavaliado, ajustado, implementado, até mesmo extinto, porque é uma política pública. Agora, você falou de PEC. Qual é o meu medo na PEC? Eu, antes de sair da polícia, eu fui o SRI.
Secretaria de Relações Institucionais. Que hoje é alto comando, na época do senhor não era, né? Pois hoje não é era. alto comando. O que eu vi? Um esforço muito grande de polícia militar se apaziguar com a polícia civil. Então, você teve os seus comandantes trabalhando com os diretores gerais nesse sentido. Você tem a ação da FENEM junto com a DEPOL, de aparar as arestas. E, assim, chegou-se a um termo de convívio e de trabalharem juntos. Qual a minha preocupação com a PEC agora e Guarda Municipal? Você chegar na Guarda e falar assim, vamos mudar o seu nome para a Polícia Municipal? Ok. Entendeu? Você vai dar mais garantias para o camarada trabalhar na rua, poder de polícia, resolver questões. Agora, mudar as atribuições da Guarda Municipal, entrando na seara das atribuições das PMs, sabe o que vai acontecer? Aquilo que a gente levou anos apaziguando, vai começar a gerar tumulto de novo. Então, assim, eu não sou contra em Guarda Municipal querer crescer. Eu acho que toda instituição quer. Lutar por direitos da categoria, Sim. Né, que agora, outras categorias profissionais. O legislador ele tem que ter muito tato nisso. Por quê? Porque a gente está trabalhando muito forte para apaziguar. Dano colateral. Né? E agora, do jeito que for, e se não cuidar disso, nós vamos ter o quê? Atritos. Será que é isso que a gente precisa na segurança? E, sobretudo, né, Coronel, porque uma coisa é essa política, essa alteração legislativa, ela ser promovida a partir de uma necessidade e de estudos aprofundados sobre a matéria. A grande questão é que a gente vê que as orientações são político-partidárias, pensando no efeito que se dá. A gente sabe que as instituições hoje, cada vez mais, elas têm se organizado por intermédio associativo, e hoje os parlamentares, obviamente, eles enxergam muitos votos. Então, o que acontece? A gente vê um balizador, não um balizador técnico, levando em conta a governança da segurança pública, né? Mas orientado por interesses outros que não... Você falou de governança. Sabe o que o SUSP realmente precisa e que aconteça nos municípios, respeitando a capacidade deles? A criação de secretarias municipais de segurança. Por quê? Porque esse gestor estratégico, político, ele precisa sentar com o secretário estadual e falar do município dele. Isso não é o prefeito que tem que fazer. Ele é o canal técnico. A gente usa essa expressão na inteligência. Então, por exemplo, se você tem um município que conseguiu começar a captar recursos, montou sua secretaria, montou seu centro de comando e controle, começou a produzir dados, esses dados começaram a ser estruturados, eles passam a ser consumíveis, não só por ele, mas pelo Estado, e começa a ter troca. Não é só a polícia que resolve. Hoje em dia a gente está no mundo da tecnologia mais inteligência artificial. Tem muito estado que está pronto para crescer, mas o município tem que estar na mesma, digamos assim, FM, né, dos estados. Porque não adianta, não pode ser um estado não falar com o município. E até porque, Luciano, o plano estadual de segurança pública, ele precisa ser capaz de conversar com o plano nacional, mas conversar com os planos municipais. Porque senão você não está falando da realidade do seu estado. Não, e o que eu percebi nesse tempo, curto espaço de tempo que eu fiquei no Ministério da Justiça, foi como eu vi que era efetivo a ampliação, a abertura de um canal para as guardas municipais. Né? Eu via isso constantemente no dia a dia, esse interesse, né, do governo federal ouvir os municípios, né, as guardas municipais, porque eles fazem parte, né, independente da colocação dentro da Constituição, mas convenhamos, né? E aí vai falar, é fácil até falar aqui em Distrito Federal que nem existe guarda municipal, ou num estado em que o município em que as guardas são reduzidas. Agora, vai falar para o cidadão paulista, né? Falar que o trabalho que a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, faz em São Paulo, que há décadas desempenham funções, o senhor conhece, tem até a Romo, né? Grupo de Operações Especiais. Aí vamos partir para uma outra análise, né? Tem guarda municipal que usa blindado e fuzil, e a gente tem a Polícia Municipal do Estado do Rio de Janeiro, que é um estado com alta criminalidade, e que o guarda municipal vai para um jogo, por exemplo, Fla-Flu, no Maracanã, desarmado com cacetete. Então, a gente tem também essa questão que precisa ser resolvida, né? Nós temos um problema muito sério relacionado a isso. 5.570 municípios, Luciano.
Quantos desses municípios têm uma situação fiscal boa para poder investir dessa forma em ter esse recurso? Né? Então, aquilo que for aprovado numa PEC é obrigatório para todo mundo? Exato. Eu lembro que eu participei de várias discussões sobre isso, porque você não tem como comparar a realidade de cidades que o Estado está numa condição melhor, uma condição fiscal melhor, com aqueles que não têm. Então, assim, tem município que sozinho não consegue fazer nada. Eles se juntam com 2, 3, 4 municípios para fazer um consórcio. Ainda depende muito da doação. Então, assim, se eu pudesse opinar nesse debate, eu falei, olha, muito mais importante nesse momento é a gente ter a capacidade de colocar a Senasp para dizer aos municípios, vamos te ajudar a estruturar a sua pasta de segurança pública. Porque se você souber, através dos dados que você coletar, qual é o seu problema, você vai tomar a sua decisão em que precisa ou não precisa de uma guarda municipal. É a primeira indagação que deve ser feita. Porque se ele falar preciso, cara, ele vai ter uma guarda municipal. Ele vai equipar a altura. Então, essa resposta para toda a política pública, ela é fundamental. Qual é o problema? Eu acho que o Brasil, cara, ele está batendo na trave. Ele quer fazer o gol, mas ele está batendo na trave. Por quê? Você não pode ter só político à frente de segurança pública. Você tem que ter gente técnica também. E eu também acho que, por exemplo, um ministro, um bom ministro da Segurança Pública ou do Ministério da Justiça, esse camarada ele tem que ter entrado no Congresso. Porque o grande papel dele é viabilizar, né, aquele que for mandado para o Congresso. Senão, não vai. Ele pode ter um Senasp político? Pode. O Senasp político entende de política pública? Ele entende de segurança? Então, assim, eu não tenho nada contra que sejam pessoas de outras profissões. Não, você tem talento em qualquer área. Mas será que no Ministério da Saúde você vai colocar pessoas que não sejam afins da área da saúde? Então, por que a gente recebe esse tratamento? Então, entendeu? Eu gostaria de ver novamente o Ministério valorizando os estados, trazendo representatividade. Para quê? Para a gente poder se sentir em casa no Ministério da Justiça. Entendeu? E quando eu estive lá, eu procurei viabilizar isso, para que as pessoas pudessem ser recebidas pelo Senasp com dignidade, com tempo. E, às vezes, eu não podia fazer nada, mas eu dava caminho. Eu falava, olha, o outro ministério ajuda, você procura isso, você faz ali, porque você aprende isso ali na esplanada, e você ajuda muita gente. Mas, e aí? Será que a gente não pode sonhar mais do que um Ministério da Segurança Pública, uma Senasp que realmente represente os estados? Então, eu escuto, eu gosto de escutar, gosto de ouvir, mas eu tenho, sabe, minhas questões assim que não sei se resolve, porque a essência não é criar um novo nome de ministério, um novo ministério, é você fortalecer a Senasp. Coronel Paim, o senhor logo deixou a função, eu não sei se o senhor já tinha iniciado o mestrado ou foi depois que deixou a função que iniciou o mestrado do senhor na FGV? Não, eu passei 6 meses, né, em casa, tranquilo. Depois iniciou o mestrado. E comecei em agosto de 2003 o mestrado na FGV. Importante mestrado numa importante instituição que é referência no Brasil e não só. O senhor foi balizado pelas dificuldades que o senhor teve na gestão da secretaria, da Senasp, ou foi um projeto que o senhor já tinha, que, obviamente, pela passagem que o senhor fez, e, obviamente, defrontando com os problemas, até porque eu sei que, eu me lembro que até uma época eu cheguei a conversar com o senhor escolheu um tema voltado a um interesse especial da Secretaria Nacional e da Segurança Pública. Pois é. Então, o que acontece? Se você hoje assumir a cadeira de Senasp, você vai ver política pública na prática. O seu time, se for um time bem escolhido, ele vai te trazer política pública. Aconteceu isso comigo. Eu fui atrás do mestrado para buscar a teoria, para eu me sentir mais à vontade com o tema, agora entendendo as teorias que tangenciam política pública, gestão, política pública, trazer na prática. Então, assim, você fala assim, vamos fazer uma política pública.
Então, eu conheci autores, seminários, conheci pessoas que dialogam com isso, mas eu entendi também na prática que o Ministério da Justiça tem uma boa governança, ele tem lá uma carteira de políticas públicas, que só coloca a sua política lá se for devidamente feita e com a aprovação do ministro, aí ela compõe essa carteira de políticas públicas, e tem uma reunião de gestão estratégica no Ministério, que eu acho fantástico, onde você, com todos os secretários e o ministro, ô Paim, programa tal da sua pasta, projeto tal, por que o seu projeto ainda está em vermelho? Você abre o projeto, vê tudo que tem dentro dele e fala assim, ó, está em vermelho porque ou eu errei, ou esse documento aqui está parado na assessoria jurídica, esse daqui está parado em tal lugar, esse aqui está com o chefe de gabinete do senhor. Então, assim, não tem aquela história de dizer, a culpa é de quem? A culpa está ali na tela. Aí você vira e fala assim, ó, está parado na assessoria jurídica. É o cara, não, daqui para o fim de semana eu solto. Funciona. Mas quando você não tem isso, eu olho para você, você olha para mim, a gente tenta achar um culpado, mas não resolve o problema. Então, assim, eu vi a prática. Eu falei, eu preciso conhecer a teoria. Então, eu achei bacana, conheci muita gente de São Paulo, conheci a capacidade dos professores da FGV, as suas experiências, né? E achei que isso agregou muito na minha forma de enxergar a pauta, né? Não só para a segurança. Lá você vai ver outras áreas também. Então, eu achei fantástico, porque aqui em Brasília, como você sabe, a gente não tem município. Não sei se é bom ou ruim, mas a gente não tem. Lá não, você vê um governo do Estado de São Paulo atuando e uma prefeitura extremamente forte de São Paulo atuando. Então, assim, é uma boa experiência. Comandante, aproveitando a estada do senhor, que foi uma estada longa, como eu bem disse, na Senasp, aproveitando, obviamente, a experiência que o senhor teve ao longo de uma carreira na corporação, quase 3 décadas, e também aproveitando essa experiência teórica que o senhor teve num curso, um mestrado numa instituição de ensino muito conceituada como é a FGV. Levando em consideração a nossa situação, por exemplo, e eu falo isso porque passei minha carreira na corporação, já no final da minha carreira tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Segurança Pública e vivenciar uma outra realidade que eu julgo, e eu ouvia muito dos mais antigos, né, que o oficial ele não pode ir para a reserva sem ter passado por essa experiência de estar numa instituição diferente daquela concepção que a gente tem dentro da nossa corporação, sobretudo por sermos militar, hierarquizada, em que cada um sabe o seu local, a gente tem uma academia, então tem uma doutrina consolidada. Então, é muito mais simples você trabalhar com pares que teve a mesma formação, que tem a mesma linguagem, todos são concursados, têm seus interesses, têm sua autonomia, independência, a gente percebe nas forças policiais um interesse muito grande pela busca de estudo, capacitação. Quando a gente vai no meu caso, para a Secretaria de Segurança Pública, no caso do senhor, para o MJ, a gente se depara com uma realidade diferente no sentido que é positivo, porque a gente tem agentes de diferentes órgãos, de diversos estados, e isso é positivo, né? Mas, por outro lado, você tem também uma questão de cada um com uma formação diferente, uma experiência diferente. A gente tem um elevado número de servidores que são comissionados, que são indicações políticas, vamos dizer, né, em curtas palavras, né, apadrinhados, né? Então, você fazer essa orquestração com níveis de formações diferentes, né? Então, a percepção que eu tenho que você lidar com essa governança dentro da instituição, ela é muito mais simples do que, por exemplo, quando a gente vai para uma Senasp, né, que é algo com a dimensão assim muito elevada, essas dores são muito mais consideradas, né? Então, eu gostaria de ter essa percepção do senhor. Como é que você trabalhar política pública, governança, que eu vejo, aí uma impressão minha, talvez, não sei se o senhor vai concordar, que é muito mais difícil de executar instituições plurimes, por assim dizer, como são a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, do que as instituições puras, puras no sentido dessa unanimidade de doutrina, de formação, todo mundo teve a mesma formação e tem o mesmo histórico, né? Cara, vamos lá. Passar na secretaria foi fantástico. Por quê?
eu exerci uma atividade à frente da SOP, né? Subsecretaria de Operações Integradas. Pasta, né? Por que ela é fantástica? Porque você sai... o senhor foi SOP. Você sai do seu mundo de policial militar e você vai falar com as outras instituições, mas sabendo como elas trabalham. Das mais importantes funções da Secretaria de Segurança. Então, eu passei a conhecer o trabalho da Polícia Civil, as suas capacidades, as suas dificuldades de estar no terreno e operar. Exemplo, temos que resolver um problema de... vamos lá... derrubada de barraco. Estão invadindo terra. A Polícia Civil vai chegar para você e falar assim, olha, eu preciso de X tempo anterior para fazer meu trabalho. Entendeu? Coisas simples, né? Mas se você, que está falando de operações integradas, não aceitar e não permitir que uma polícia que investiga passe 4, 5 meses para poder pegar a liderança e no dia D você entrar forte com bombeiro, com polícia militar, etc., com órgãos de fiscalização, o sucesso não vem. Então, eu passei a conhecer o bombeiro. O que nós fizemos para diminuir índice de criminalidade? Bombeiro começou a fiscalizar distribuidor de bebida. Sabe o que aconteceu com o homicídio? Caiu. O camarada ia para distribuidor, que nem bar, enchia a cara, homicídios. Sabe quem resolvia? O bombeiro. Passei a conhecer as instituições que fazem fiscalização. Cara, fantástico. Então, assim, quando eu chego na Senasp, eu já não era coronel PM, naquele nicho PM. Já tinha tido essa experiência. Eu já tinha capacidade de entender o que é. As forças têm as suas particularidades e Senasp tem que exercer essa liderança situacional. Então, nós aproximamos os bombeiros, que historicamente ninguém dá atenção para o bombeiro. Isso é fato. Eu trouxe os bombeiros, falei, vocês precisam do quê? Ajudamos a fazer aquela a integração dos bombeiros em prol de combate aos incêndios. Nasceu na Senasp aquilo. Escutando quem? O coronel Estevão de Minas, que era o Liga Bom, fizemos programa para equipar esses caras, enfim. Coloquei um subchefe, um secretário junto do bombeiro, o Jurueb. Então, assim, essas coisas não são feitas à toa, são feitas em composição, escutando as instituições, né? E o que eu vi? Se trabalhar dentro da PM não é fácil, da secretaria já é um desafio. Agora, imagine você na Senasp, gente do Brasil inteiro. Gente que tem 10, 15 anos de Senasp, gente que acabou de chegar. Aquele que tem 10, 15 anos, ele olha para uma ação e fala assim, cara, já não acredito mais que isso vai dar certo. Porque ele já viu muita coisa. E o que acabou de chegar, se você fala para ele de política pública, ele, hã? E aí? Então, assim, tardiamente fiz, deveria ter feito antes, mas através de um camarada fantástico que trabalhou lá, o José Roberto, ele criou uma trilha do conhecimento e começou a instruir as pessoas da Senasp. Isso tem que ser feito regularmente. Você chegou na Senasp, não é sentar numa mesa e trabalhar. Você tem que ir lá fazer aqueles vários cursos para você estar ambientado em uma gestão pública federal que precisa daquele conhecimento. Não é só chegar. Então, eu vi isso também na minha pesquisa de mestrado, quando eu perguntava, vem cá, vocês estão fazendo o que para capacitar os seus servidores a melhorar a execução do Fundo Nacional? Tem lugar que não está fazendo. Tem outros lugares, não, a gente manda fazer curso, a gente aproveita os cursos que existem no Estado, no governo federal. E o ensino que você falou? É o ensino que muda. Então, outra coisa que nós fizemos, o planejamento estratégico da Senasp. O pessoal que está aí está seguindo, eu não sei. Mas como é que você vai ter uma gestão na Senasp se você não tiver um planejamento estratégico? Como é que os seus programas vão nascer se você não tiver um planejamento estratégico? Outro problema, Luciano, as pessoas têm uma política, têm um plano. Não, vamos executar. Cara, executa, mas fica difícil monitorar. O que é o certo? Você tem política, você deveria ter uma estratégia. Às vezes a estratégia pode ser feita com um plano, para cada eixo dela, vários planos. O gestor tem que decidir. E os planos serem executados através de programas.
Cara, um programa não resolve o plano, um programa não resolve a política. Não adianta, você tem que ter a capacidade de criar programas, projetos debaixo deles, para você ter a capacidade de monitorar e falar, estamos avançando ou não. Aí o Tribunal de Contas visita a Senado e fala assim, olha, vocês estão com um problema aqui. Como é que você está monitorando o seu sucesso? Ou o seu insucesso? Não está. Temos que trazer isso, esse debate, para o ensino. As pessoas têm que entender como é que é o caminho do sucesso. Dá trabalho? Dá. Não sei fazer, Luciano. Contrata uma empresa que sabe fazer e você acompanha. Ó, não gostei, muda. Contrata aí uma UNB, uma FGV. Prepara o meu pessoal para aprender a fazer isso. Coronel, falando nisso, né, o senhor, a partir dessas experiências, né, com décadas de experiência na área de segurança pública, com essa experiência prática que é muito importante na área de governança, sobretudo num terreno árido como é a segurança pública, a gente, até pouco tempo atrás, né, qualquer pesquisa que fosse feita junto à população, os marcadores dos principais problemas eram saúde e educação. Hoje a segurança pública ocupa um espaço, né, de relevância e de interesse de toda a sociedade por conta daquilo que, né, o cidadão tem confrontado e enfrentado nas ruas, né, apesar ainda da diminuição dos índices de homicídios, por exemplo, né, reduzidos aí em um terço nos últimos 10 anos, 8 anos. Essa questão dessa experiência do senhor, obviamente acumulada, né, prática e teórica, e o senhor, como CEO e, obviamente, proprietário, eu gostaria que o senhor falasse também da empresa e da assessoria que hoje o senhor está prestando, né, fora do serviço público, né, aproveitando toda essa experiência, que ela é muito importante, né, a gente tem várias empresas aqui, se a gente for buscar a essência de onde se originaram essas empresas, que hoje, muitas, inclusive, referências até no cenário, né, internacional, elas partiram de experiências dessas vividas por agentes públicos, e não só, que a partir de decisões, né, de investimento, porque são decisões de investimento, o senhor investiu recursos próprios, acreditando que tem uma solução adequada e que pode ajudar a administração pública e também a iniciativa privada, e a Concept vem nessa linha. Eu gostaria que o senhor, nesse momento final, falasse um pouco da Concept para a gente. Então, cara, o que a gente nota? O simples funciona, né? Nessa ida para São Paulo, eu me aproximei de municípios, né? E eu vejo que é uma triste realidade. Os municípios estão com a condição fiscal, uma situação muito ruim. Então, eles são obrigados a buscar recurso fora. E eles não sabem fazer. Eles não sabem preparar um material para vender a ideia deles para um parlamentar. Eles não sabem como pegar esse recurso que o parlamentar acredita e fornece e executar no município. Eles não sabem que não é só pegar e executar, que eles têm que fazer um evento trazendo o patrocinador junto com aquele que recebeu e transformar aquilo em quê? Ciência para o público. O público votou naquela pessoa. Claro. O que aquela pessoa está fazendo? É oportunidade. O que o prefeito que está correndo atrás do recurso está fazendo? Então, existe um ciclo de captação de recursos que os atores públicos têm dificuldade. Muita dificuldade. Até grandes corporações, né? Por outro lado, eles têm problemas. Mas, se você falar assim, me mostre os seus problemas, são problemas do consenso ou do senso comum. Não são problemas de números, de dados. Tem uma dificuldade de se trabalhar com dados. Então, você tem que orientar, você tem que ajudar, falar, olha, vamos produzir dados do seu município para você realmente saber qual é o seu problema. Existe um método, né? Metodologia para a produção. Você não pode assumir uma prefeitura e achar que o problema é aquele e querer trabalhar um problema que, de repente, não existe. Até porque, né, comandante, se a gente fala de problemas que são dificuldades como essa mesmo, né, a gente sabe que há estados que até hoje têm uma dificuldade imensa de fazer a gestão dos recursos que recebe e devolve dinheiro. Agora, se a gente fala de dificuldades no plano federal, as dificuldades no plano estadual,
E a gente está falando, inclusive, da capital federal. Agora, só imagine município, né? As dificuldades que o município tem, obviamente, com a limitação de servidores. A gente precisa de iniciativas e o setor privado ele tem contribuído sobremaneira nesse aspecto. O setor privado pode ensinar a fazer, ele pode, ao invés de ser apenas uma consultoria, fazer uma assessoria, estar junto com o município fazendo. E tem um outro lado. As empresas têm dificuldade de falar com o público. Então, também a gente procura fazer o quê, Luciano? Aproximar-se de empresas para que eles entendam como é que é a linguagem do público. Às vezes o camarada tem algo bom a oferecer, mas eles não conhecem a dinâmica de um estado que você tem secretaria, você tem polícia militar, você tem polícia civil, você tem bombeiros, você tem guarda, e ele não sabe quem desses atores é o ator principal para a solução daquilo. Então, assim, a gente também busca conversar com as empresas e quebrar o quê? Esse ato. E muito é por informação mesmo. As pessoas têm essa dificuldade. Pô, imagina, eu chego no estado, eu falo com quem? Quem é o dono do dado no estado do Distrito Federal? Às vezes aqui o dono é a secretaria. Aí você vai para outro estado, o dono já não é mais a secretaria, é a polícia militar, o outro é a polícia civil. E as empresas, elas ficam perdidas, né? Então, a gente faz uma interlocução com eles, a depender do estado de interesse, para poder fazer a consultoria. Olha, funciona assim, assim, isso aqui é um ator importante, enfim. A gente ajuda a clarear o caminho de quê? Da empresa. Entendeu? A gente está falando de educação, a gente está falando captação, de assessoria, consultoria, fiscalização, controle. Outro problema, pasme, tem uma lei de licitações nova no mercado. Não é tão nova assim. A turma bate cabeça. Entendeu? Então, assim, às vezes nem tudo eu tenho condições de falar com propriedade, mas eu tenho atores que, a depender do problema daquele ente, eu trago para a conversa. E, comandante, eu vou falar para o senhor, porque recentemente, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública está tendo uma visita do Tribunal de Contas justamente para a questão de fiscalização de políticas públicas, que até pouco espaço de tempo, né, até 20 anos atrás, 10 anos, a gente via uma fiscalização no sentido de compra, né, viatura, sim, isso. Agora, política pública. E o que eu percebo disso, obviamente não é o caso da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, mas o que a gente observa a partir de algumas conversas que a gente tem com o gestor de outros estados, é que o prefeito, sobretudo o prefeito ali no município, ele se vê numa situação e numa possibilidade de uma responsabilidade de crime de responsabilidade fiscal, total, porque investiu recursos vultuosos em políticas públicas em que ele não consegue demonstrar não só por que surgiu aquela política, a efetividade, né, o que o Estado absorveu em termos de entrega, né, porque a gente precisa dessa justificativa. E esse trabalho que a Concept tem, né, que o senhor realiza de maneira, com certeza, até pela experiência, que é fundamental, sobretudo para os municípios. Né? Ele não tem indicador, ele não tem meta, ele não consegue falar dos resultados e nem se aquilo está gerando impacto para a sociedade. É triste dizer isso, mas assim, é culpa deles? Não. O Brasil ele está passando por uma transformação. A cultura brasileira. A gente vai melhorar, o Brasil vai melhorar. Só que é o seguinte, não tem muita gente que domina isso. É duro dizer isso, mas é verdade. Então, por exemplo, hoje, falar de política de segurança pública, você tem 3 nichos, 3 eixos, pelo menos. Valorização profissional, fortalecimento da instituição e proteção e defesa da sociedade. Você valoriza aqui para fortalecer a instituição, para prestar um bom serviço para onde? Para a sociedade. Então, os nossos atores, eles têm que ter clareza nisso. Só que esses 3 eixos não valem só para a segurança pública. Saúde, educação, tudo. Você valoriza a pessoa, o profissional, a instituição, você tem boas entregas. Agora, tem que ter clareza. Entendeu? Então, assim, eu estou fazendo um trabalho tranquilo. E outra, Luciano, eu, como você sabe, trabalhei demais, então, assim, eu me dou o luxo de ter tranquilidade, né? Claro. Tem que viver bem também, claro, né? Claro. Mas eu sempre ajudo, eu sempre converso, estou à disposição de trocar uma ideia, abrir um caminho, mostrar alguém que domina um assunto, porque é uma forma que eu tenho de ajudar, né? Mas
mas... A própria entrevista que o senhor está dando aqui, está educando, eu convidei o senhor veio, né, estava aqui no evento, já até se retirando, até já estamos no final do evento, todo mundo já foi embora, a gente está aqui, é uma prova, né, dessa Mas entrega. o assunto é bacana, claro. Só que é o seguinte, nós temos que tocar nas feridas. Não, o senhor sempre tocou. Tem que tocar na ferida. O senhor sempre tocou. Quer fazer diferença? O que eu acho legal é isso, né? Na personalidade do senhor, sempre foi uma personalidade muito clara, muito objetiva em dizer, né, para o que veio, né? E isso é importante. Né? E outra, eu diria o seguinte, eu fico feliz em ver que outros nomes virão para a secretaria. Cara, eu torço por eles. Temos que torcer. Mas eu sei que o que maltrata todos eles são os bastidores do Ministério da Justiça. Entendeu? Mas, assim, faz parte. Você, quando faz gestão pública, você tem que aceitar que existem... Tem que ter o couro grosso. Bastidores. Cada dia uma novidade. Comandante, agradeço imensamente. O senhor sabe, já tem um bom tempo que eu quero entrevistar o senhor, né, por questões diversas. Né, a gente ainda não conseguiu. Dessa vez, os astros se alinharam. Eu estou tendo essa grande oportunidade de conversar com o senhor, sobretudo pela caminhada do senhor na corporação. O senhor é um nome que veio e deixou um legado, um nome. Né, todo mundo conhece o Coronel Paim. Isso é importante, a gente passar pela nossa instituição e ser conhecido, mas conhecido positivamente, foi o caso do senhor. A gestão à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública é uma gestão que deixou também uma história, um histórico. Né? As corporações, sobretudo estaduais, ficaram muito felizes e se sentiram muito abraçados pela gestão do senhor. Então, gostaria de agradecer muito. Espero que a Concept aí, ela é alce voos, até porque tem um interesse, o interesse que a Concept tem é o interesse de uma importância que a gente precisa ter na governança, né? No emprego de recursos públicos, visando que a gente possa alterar o estado das coisas no campo da segurança pública. Obrigado, Luciano, e eu deixo aqui um desafio para você. Imagine você numa roda entrevistando, não digo todos, mas, sei lá, 3, 4, 5 ex-secretários nacionais de segurança pública, para que cada um possa enfrentar o tema dos desafios da segurança pública, cada um com uma vivência diferente, cada um passou por um ministério num momento diferente. Imagine como seria interessante reunir essas pessoas para uma conversa, um cafezinho, uma água gelada e tocando em ferida. Um bate-papo. Com respeito às instituições, às pessoas, porque eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter esse dever de cuidado. A gente não pode ofender ninguém. A gente tem que... Claro, respeito. A gente tem que saber que não é fácil, que todo mundo que chegou ali tentou da melhor forma possível. Mas é um baita desafio. Entendeu? Colocar na mesa e um belo de um debate. Eu acho que isso aí boa ideia. Ia ser assim, importante para a segurança pública. Eu já entrevistei vários secretários, mas todos de maneira isolada, nunca em conjunto. Mas o senhor é uma pessoa articulada, o senhor está com uma ideia na cabeça que, quem sabe, entendeu? Obrigado, comandante, pela sugestão e muito obrigado pela presença. Um abraço. E esse foi mais um episódio super especial aqui do nosso podcast Opinião Segura, diretamente do Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa aqui na LBV em Brasília. Forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Força e honra, sempre.